Vamos iniciar agora aqui efetivamente com as entradas, certo? Primeiro as entradas de gap gain. Então, o gap gain, como o nome mesmo fala, ele é baseado no gap. Para marcar o gap, a gente marca o fechamento do dia anterior, fechamento de ontem, abertura de hoje e a região do 50% entre esses dois pontos, que está na metade. Para ser um gap gain, na verdade, para ser uma entrada direta, que é a primeira que a gente vai falar, a gente tem o seguinte: o preço precisa fechar em tendência de alta ou baixa com gap limpo. Já vamos detalhar o que é o gap limpo daí no gráfico. Precisa ser uma barra forte, que é igual a 50 plus. 50 plus é uma barra que fecha além dos 50% dela mesmo, mais 2 ticks. No índice, o tick é igual a 5 pontos. Logo, vezes 2, a gente tem 10 pontos. E no dólar, o tick é de meio ponto. Vezes 2 nos dá 1 ponto. Isso é o que ele precisa fechar além dos 50% dele. Na sequência agora, a entrada direta precisa ativar em até 3 barras. Portanto, horário limite para a entrada 9h20 da manhã. E antes de ativar, o preço não pode passar dos 75% da barra fazendo um pullback. Essas são todas as regras para definir a minha entrada. Se eu vou ter operação ou não, se eu posso fazer. Tudo isso tem que estar ok. Se um item aqui não for respeitado, já não tem operação. Um item que tiver desmarcado aqui do checklist, fora. Certo? Então agora a gente vai para o gráfico, mostrar tudo para poder entrar na operação. Depois a gente vai para alvo, stop, condução, em específico desse padrão. Pegar o índice aqui, o dólar na verdade, dia 24/11 aqui, que é um que eu tenho de cabeça. Então, limpo todo o meu gráfico, deixar só a marcação que é necessária. Abrir o dia, tá aqui ó, marcação. Eu vou fazer. Como é que eu faço a minha marcação? Eu não recomendo operar com um gráfico tão pequeno assim, no caso um zoom tão grande, vendo poucas barras, mas para ficar no detalhe a marcação eu vou colocar, certo? Fechamento do dia de ontem, abertura do dia de hoje, região do meio entre esses dois pontos, pego o Fibonacci, que para quem tiver com ele sem estar configurado adequadamente, ó, clica com 2 pontos, abre, apaga os níveis que não quer, inclui, dá um aplicar, definir como padrão, ok. Fibonacci para usar também, a gente sempre pega ele, cliquei com o esquerdo, ele está ativo, está selecionado. Venho para o gráfico, clico com o esquerdo no ponto que eu quero iniciar ele, seguro e arrasto até onde eu quero levar. Se eu estiver trabalhando com ele no magnético eu pego ele pela bolinha dele e só arrasto para o lado. Eu estou segurando o esquerdo do mouse e arrasto para onde eu quero. Ele leva para o ponto exato, com precisão. Certo?
Agora, quando são pontos que não tem uma referência, eu quero largar aqui, ó, na linha, certo? De cima. Eu não tenho nenhuma referência para ele conseguir pegar. Ele só pega com base nas máximas e mínimas. Então, como não tem nenhuma máxima nem mínima nessa linha, ele não consegue marcar. Aí, para isso, eu desativo o magnético aqui em cima. Eu consigo trabalhar de modo manual. A região de meio está aqui, ó, no 12 e 26. Se eu não conseguir largar exatamente no ponto preciso, eu clico em cima duas vezes de uma linha, vou em posição e consigo editar aqui, ó, colocar exatamente o número que eu quero. Dou um OK, vou editar aqui a cor dela, essa linha de meio, colocar tracejada, vou bloquear para não conseguir mexer nela. Consigo apagar, eu seleciono, mas mexer, arrastar do lugar não vai mexer. Consigo selecionar e até apagar ela, mas eu volto e ela está bloqueada ali, certo? Então, entrada direta. Eu passo Fibonacci usando magnético na minha barra, seguro, largo, máxima mínima. Clico no teclado, seta para a esquerda, apareceu. Então, eu vou conferir com o meu checklist. O preço precisa fechar em tendência de alta ou de baixa, fechou de baixa. Está aqui a caixa, ele fechou abaixo dos dois níveis que definem o gap. Fechado, fechou abaixo da minha caixa, beleza, cumpriu o primeiro. O gap é limpo. O gap é limpo significa que o preço não negociou dentro da região da barra do dia anterior. A barra do dia anterior tem máxima e mínima, essa é a região dela. O preço poderia vir até aqui, ó, no limiar de tocar exatamente no ponto da mínima dela. Agora, se ele adentrar a região de negociação dela, tchau, não tem operação. Segundo, essa é uma barra 50 plus, ela precisa fechar abaixo dos 50% dela, que é a linha do meio. Eu traço entre a mínima e a máxima, pegar a amplitude total da barra. E com isso aqui, ó, ela precisa fechar do 3 para baixo, 2 ticks a mais, 2 ticks no dólar, 1 ponto. Então ela precisa fechar a partir do 2. Ela fechou no 400, no 00, então ela é uma barra forte. Agora eu só preciso que ela ative em até 3 barras, sem fazer pullback no 75%. 75% é o 5,5. Então ele precisa ativar. A minha ativação é 2 ticks abaixo da mínima. A mínima está no 98. 2 ticks abaixo, 97. Então assim que o preço for no 97, eu vou posicionar minha ordem. Como essa barra não é uma ultra forte, que são as que fecham abaixo do 87,5, 87,5, só vou colocar para ficar de modo visual, que é o seguinte: esse nível é o 0%, o 25%, o de baixo 50%, que é o nosso colorido, o 75% e o 100% aqui. Na compra isso inverte, o 0 está embaixo e o 100 está em cima. 75, 50 não muda de posição e aqui o 25 na compra. Então, o 87,5 no caso da venda, ele está entre o 75 e entre o 100. Visualmente é nesse ponto. O preço fechou acima dele. Como o preço fechou acima dele, eu vou esperar o preço ativar o preço, que é no 97, voltar e executar minha ordem no melhor ponto. No dólar, o melhor ponto é na mínima. No índice, já vamos detalhar bem essa questão aqui também. Na verdade, só vou deixar para fazer um vídeo separado, que é a questão de entrada no melhor ponto. Mas no dólar, ativando 97, a gente posiciona a nossa venda nesse ponto. Venda porque tendência de baixo, quero pegar o alvo para baixo. A medição do meu risco é financeiro de R$500. O que eu vou fazer é medir a amplitude em pontos aqui da barra. Está lá embaixo, amplitude 10 pontos, ou medir no manual, 10 pontos. 10 pontos vezes R$10 no dólar, R$100 por contrato. Meu risco financeiro é de 500. 500 sobre 100, 5 contratos. Então, a partir do momento que ele ativa aqui embaixo 97, eu vou botar uma venda de 5 na mínima dessa barra. Ó, cumpriu todos os requisitos que eu queria. Além do gap limpo, tudo que a gente já comentou antes, a barra não fez pullback no 75% antes de ativar, ativou em até 3 barras, já ativou na barra seguinte. Agora o que eu vou fazer? Eu vou projetar o meu alvo. Aí vamos detalhar, colocar aqui no modo
escrita para que, se vocês quiserem dar um pause, tirar o print, anotar o que for, aí é com vocês. Agora, na entrada direta, é idêntico ao rompimento, tá? O nosso alvo é igual a 75% da amplitude da barra. Depois, o nosso alarme, isso é para qualquer operação, ele é 10% antes dos 75% do alvo. E a nossa proteção é no ponto médio entre os 50% e os 75% com um tique de folga. Tá? Isso é em relação a alvo. E o stop da operação é no padrão de stop, que é fechando da máxima ou acima da máxima da barra. Isso porque é uma venda. Se fosse numa compra, seria fechando da mínima ou abaixo da mínima da barra. Esse é o padrão de stop. Então, agora indo para o gráfico, que vai definir o meu padrão de stop. No caso, como é uma venda, eu estou vendido, é se o preço fechar aqui, ó, do 408, tá aqui o 408, para cima. Se vier uma barra e fechar acima desse ponto para cima, marcou o padrão de stop. Do contrário, sigo lá, vou traçar meu alvo. Agora, para traçar o alvo, o que eu vou fazer? Eu tenho meu Fibonacci, desativei o magnético. Eu estou vendo que 75% da minha barra está no 400,5, 400,5. Então, vou puxar do 98 para o 400,5. Foi. Agora eu vou jogar o meu Fibonacci para a mínima da barra, que é lá no 98. Joguei no 98. Está aqui o meu alvo. No 90,5. Está aqui minha ordem. Minha ordem de compra, porque eu estou vendido, para sair da operação de venda eu compro, que é aqui no 90,5, certo? Agora eu vou colocar o meu alarme. O meu alarme é no 75% da condução, que é esse pontinho aqui, ó. Nosso alvo, então, 75% do comprimento da barra, e o alarme 75% do caminho até o nosso alvo. O alvo está aqui, para ele chegar até 75% do alvo é aqui. Então eu vou medir isso menos 10%. Eu só pego o meu mouse, saio lá da máxima, pode ser aqui de baixo também, ó. Eu vou medir essa distância, quanto vale esse 75%, deu 5,6 pontos. 10% disso é 0,56. Então eu vou colocar 0,56 antes da linha dos 75% do alvo. 0,56. Tá ali pra gente, ó. Ponto 2, 92,9. Então eu boto no 92,9. Esse é o meu alarme. Então tá aqui, ó, a linha de alarme, que na prática o preço só vai tocar na hora que ele chegar no 93,5, porque o preço ou está no 92,5, ou o preço está no 93 ou 92,5. Ele só vai passar pelo 92,9 quando ele fizer o 92,5, tá? E aí agora eu vou colocar também, e sempre a gente faz o seguinte, seleciona a linha e marca o alarme aqui, ó, o reloginho. Aí apareceu o pop-up dizendo, ó, alarme criado. Agora a gente vai colocar a nossa proteção. A proteção é o ponto médio entre os 50% e os 75%
Aqui está o 50, aqui está o 75 na venda. Eu vou pegar a média desses dois pontos e vou dar um tiquezinho de folga. O meio está exatamente aqui. A folga, no caso de uma operação de venda, é deixar o preço subir um pouquinho a mais. Então, do meio, eu vou subir um tique. O que eu faço aqui é o seguinte. Posso fazer no mouse, pegando exatamente parado em cima do ponto, indo até o 50, deu exatamente 1,76. A metade de 1,76 é 0,88. 0,88 mais 0,5 dá 1,33, que é o tiquezinho. Então 1,33 para cima do 75. Deu aqui, ó, 1,33. Deu no 93,74. Tá aqui na escala de preço, olha, 9374. Eu vou arredondar para o inteiro superior, a minha proteção vai para o 74. 74 não, 94. Certo? Então tá aqui. Se eu quiser calcular isso via calculadora, tá? Eu vou pegar o valor dos 50%, que é o mais alto, numericamente aqui, ó, diminuir do 75, dividir por 2, somar um tique e somar ao 92,37. Então, eu pego a calculadora, vou olhar para a região dos 50. A região dos 50 vale 94,25. Posso digitar o número total, tá? Não precisa. Então, posso digitar 5.394,25 menos 5.392,37. Isso, 1,88 é a distância entre os 75 e 50. Divido por 2. Somo com um tique, que no caso do dólar é 0,5. Deu 1,44. Eu vou jogar isso para cima aqui do meu 75. Então, vou somar com o ponto do 75, que é 92,37. Deu 93,81. O 93,81, efetivamente, eu vou arredondar para o inteiro que está acima, para dar mais folga para o preço. Então, vou botar minha ordem no 94, mesmo ponto que a gente chegou aqui via gráfico. E o que eu faço nesse momento? Nada, porque o preço, eu estou vendido aqui, coloquei minha ordem, ele não chegou no meu ponto do alarme, que é essa linha cheia aqui embaixo, não formou padrão de stop, não formou absolutamente nada. Só aguardo. Se barra seguinte, outra, tocou no alarme. Tocou no alarme, eu tenho a minha compra aqui embaixo, eu estou vendido aqui em cima, está a minha compra do ganho aqui embaixo. Quando ele toca no alarme, eu coloco uma compra aqui também protegida, de modo que o preço fica preso. Ou ele pega no meu ganho aqui embaixo, ou ele pega no meu ganho aqui em cima. Eu estou ganhando nas duas condições, porque eu vendi mais caro e estou conseguindo recomprar mais barato. Agora, a cada tique que o preço faz novo, além do alarme, porque antes de ele ser essa barra preta, que está até aqui embaixo, ele tocou exatamente no ponto do alarme. E a cada tique que ele vai descendo novo para baixo, cada descida, eu vou arrastando a minha ordem de proteção, que é essa linha tracejada, junto com ele. Ou seja, ele desceu um tique, eu desço um tique. E vou descendo, aprisionando ele aqui, e aí eu não sei efetivamente onde é que ele pegou primeiro. Se ele deu a saída no alvo direto, ou se ele me tirou na proteção em algum ponto aqui. A questão é, eu sei que eu ganhei na operação. Isso é a entrada direta. Modo venda e para compra é tudo idêntico, só que visto para cima. A gente vai parar e vai olhar aqui para um dia só com... Se a gente tem uma entrada direta de compra no dólar, se não me engano não teve nenhuma entrada direta de compra nesse período, porque o dólar está em tendência de baixa. Não que a gente olhe para isso, mas estatisticamente é mais difícil de acontecer uma operação desse tipo. Então, esse é o padrão entrada direta.